Poá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ACIPOAcast, aqui diretamente da sede da ACIPOA. Eu, Fábio Fernandes, juntamente aqui com o nosso diretor Ivan Coelho. Tudo bem, Ivan? Olá, Fábio, tudo bem? Espero que todos estejam bem também. É uma honra sempre estar aqui com vocês. Lembrando que o nosso podcast tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo na cidade de Poá, trazer um pouco aí da história de Poá também. E hoje a gente tem uma convidada mega especial, que é a Jerusa Reis, que ela vem aqui para dar uma aula para a gente também de empreendedorismo. Seja bem-vinda, Jerusa. Legal. Antes de passar a palavra para a doutora Jerusa, né, eu gostaria de dizer que a gente tem aqui uns patrocinadores que ajudam esse projeto, que sem eles a gente não conseguiria, né, tá mantendo esses programas. Falando da MP com Assessoria Contábil, né, da Levan Seguros, da Brasil Cacau Unidade de Poá, do Rotary Clube de Poá também, que estão ajudando aí a gente a promover esse evento. Lembrando também que se você quer patrocinar, quer estar participando desse projeto, chame a Cipoá, que a gente consegue aí encaixar você e você conseguir ajudar a gente a gerar mais programas, né? Sim. E mais histórico aí dos empreendedores da cidade. É isso aí, Ivan. O que você tem para Bom, falar da cara, doutora Jerusa? cara, eu não vou ler isso tudo, não. É um livro para ler aqui do currículo dela. Eu, como todo brasileiro, eu fujo de ler. Mas vamos lá, a doutora Jerusa ela é advogada há mais de 33 anos, casada com Edu do Posto há 34 anos. É mãe do João Eduardo, da Heloísa, do Henrique e da Estela. É avó do Heitor. Ela é formada no magistério, letras, direito e teologia. Pós-graduada em direito empresarial, imobiliário, direito civil e processo civil, com mestrado em filosofia e ciências da religião. Ela já atuou como professora, cartorária, atua agora como advogada, secretária de Assuntos Jurídicos da Prefeitura e outras secretarias da Prefeitura. Hoje ela é secretária é, Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Poá. É autora do livro Rosa Choque, é coautora dos livros Poá de Província e Estância e várias outras coisas. Como eu falei, é um livro. Se a gente for, a gente tem que fazer um podcast só para ler o Só de currículo currículo. da doutora Jerusa aqui. Mas vamos deixar a palavra com ela agora, né? Seja bem-vinda, Jerusa, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Fábio, quer começar? Legal. Doutora, seja bem-vinda, né? agradeço. A gente queria saber como é que começa a história, sua história com Poá. Você vem para cá com que idade? Ou você nasce aqui? Como é que é? Primeiro, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui na Cipoá com vocês. Na verdade, eu vim para Poá com 9 anos, né? E para estudar no Batuíra. Então, a minha infância, as minhas memórias todas são daqui, né? Do Municipal, do Batuíra. Fiz magistério. Dei aula no Benedito, em Calmon Viana, que era periferia. Trabalhei no cartório de registro de imóveis, né, dos 13 aos 19 anos, então por um bom tempo. Depois, no período da faculdade, cursando direito, eu fui para a Procuradoria do Estado. Daí lá fiquei durante alguns anos também na assistência jurídica e depois no contencioso de execução fiscal. E trabalhava com empresas também. Depois disso, eu fui advogar. Depois fui chamada para ser secretária de Assuntos Jurídicos. É, Como disse, era cota, mas acabei sendo vereadora por 2 mandatos. Fui diretora da DRADES, né, que é a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Aí retornei para Poá como secretária agora de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que é um desafio para mim, mas está sendo um desafio muito prazeroso, principalmente porque tem uma relação muito estreita com toda a parte comercial, industrial, e que eu já tinha muito contato. Então, para mim, está sendo um desafio prazeroso. Que bom. E você vem para Poá, né, com a família toda, e você queria sempre ser advogada? Como é que é essa história? Na verdade, eu trabalhava no cartório de registro de imóveis, né, como disse, desde os 13 anos. Aí fui fazer magistério e, terminando o magistério, eu fui lecionar em Calmon Viana. Então, meu sonho era ser professora. Aliás, todas as mulheres da minha família eram professoras, minha avó, minhas tias. Então, era o sonho que a Jerusa fosse professora. Só que durante esse percurso, né, de magistério, de aula na periferia, eu percebia muita dificuldade no trato com os alunos, porque a gente não podia interferir em absoluto na questão familiar.
Diferentemente de hoje, que temos o ECA, que é uma obrigação, né? Então, é obrigatório comunicar os órgãos, o conselho tutelar. Na época, não era, pelo contrário, era proibido. E isso me causava muita angústia, porque eu não podia. E eu tinha um aluno, como comentei com vocês anteriormente, ele chegava todo queimado, o pai queimava ele com bituca de cigarro se ele não vendesse o saco de pipoca no trem. E aquilo para mim era muito angustiante, não poder falar com esse pai, não poder denunciar, não poder me intrometer nessa vida e tentar ajudar essa criança. E aí foi onde eu desisti do magistério e fui para o direito e só trabalhar no cartório e cursar o direito. E como disse, coincidentemente, né, veio a Constituição Cidadã em 1988, depois em 1990 veio o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe uma nova visão, uma nova abordagem, uma roupagem nova para toda essa questão da violência, né, e principalmente do trato à criança e adolescente, o Conselho Tutelar. E aí eu era uma advogada recém-formada, casada com o Edu, né? Já era mãe do João Eduardo. E o Dr. João Lobo, na época, era o presidente da OAB. Ele me confiou uma grande missão de ser da comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente e trabalhar com a erradicação do trabalho infantil no município. Então foi para mim assim algo muito desafiador, mas também de muita alegria, porque eu pude atuar verdadeiramente naquilo que tinha me angustiado no magistério. Então, foi muito providencial, eu diria. Deixa eu fazer um gancho. Você fala de erradicar o trabalho infantil, mas você começa trabalhando com 13 anos. Qual que é a sua opinião, sincera? Você acha que... É porque na época não tinha legislação, Sim. né? Então a gente veio vindo da época que os cartórios ainda nem eram oficializados. Então, depois que oficializou, daí ficou o cartório, né? Então hoje você tem a vara e o cartório no fórum. Antes não era tudo extrajudicial. Então eu sou da época que ainda era tudo extrajudicial. Depois judicializou, depois veio a legislação. Então não tinha. E aí, para mim, foi desafiador mesmo, porque você coloca em xeque a sua própria origem e seu próprio trabalho. Mas, no entanto, assim, a erradicação do trabalho infantil era de trabalhos penosos, trabalhos quase que de escravidão, coisas que nós tínhamos muito aqui na região, não em Poá exatamente, né? Mas, por exemplo, muito próximo, em Biritiba, em pontos de carvoaria. Então, eram trabalhos realmente penosos e que colocavam crianças muito pequenas, de Trabalhos 6, insalubres, 7, vamos dizer 8 assim, né? anos, insalubres, perigosos, né? Então, e aí, assim, é uma abordagem que fez com que tivesse um outro olhar para o jovem aprendiz a partir dos 14 e dos 16. Então, teve essa questão da legislação, mas também, como eu disse, né, quando eu comecei a trabalhar não tinha, mas depois eu pude trabalhar com isso e entender que a dinâmica não é proibir, é saber como, em que condições, de que forma. Ele vai aprender alguma coisa com isso? Porque se não for, realmente não tem sentido. Entendo. Né? Como eu dei o exemplo aqui de carvoaria, isso não faz sentido uma Sim. criança de 6, 7, 8 anos trabalhar em uma carvoaria só porque é pequenininho, consegue entrar, sair, pegar. Sim. Então, assim, tem trabalhos que realmente são insalubres, perigosos, penosos e não são adequados, porque não ajudam em nada o desenvolvimento infanto-juvenil. Então, esses sim, têm que ser erradicados. E como é que você vê você começar a trabalhar com 13 anos? Foi bom para você ou você acha que você poderia ter trabalhado mais tarde? Então, para mim, na verdade, eu trabalhava meio período, né, com 13 anos. E era no cartório de registro de imóveis onde eu aprendi muito. Foi uma grande escola para minha vida. Tanto que depois eu fiz até pós-graduação em Direito Empresarial e Imobiliário por conta disso. Foi uma grande escola. E eu aprendi tudo, né, sobre tabelionato, sobre registro, matrícula, transcrição. E isso, no meu dia a dia hoje, como profissional, facilita muito, porque é uma área que eu consigo transitar muito facilmente, por ter esse entendimento de base, de origem mesmo, né? Como dizem, né? De chão de fábrica. Então, era o meu chão de seu fábrica, chão de foi fábrica o foi o cartório cartório. de registro de imóveis de Poá. Então, foi um aprendizado muito grande, foi uma grande escola. Legal. Você fala que você aplica hoje tudo isso que você aprendeu nesse chão de fábrica, você aplica... aprimorado, claro, né? Porque as leis... Sim, você aplica também na sua rotina do dia a dia hoje. Sim. Hoje você, até pelo seu currículo extenso, você faz várias coisas, inclusive cuidar da Secretaria de Desenvolvimento, né? Como que sobra tempo para Jerusa profissional? Eu costumo dizer assim, a Jerusa é advogada.
está secretária de Desenvolvimento Econômico. Eu continuo tendo o meu escritório, né? Lógico que eu não estou atuando, porque nem dá tempo, não consigo me dividir aqui. Então, tem um advogado que atua no escritório, mas eu cuido da secretaria. Mas eu tenho escritório porque eu sou advogada. E eu acho que é uma identidade, é um pertencimento que a gente não pode esquecer. E eu falo muito isso, até para os vereadores que foram essa semana lá na secretaria, eu falei, não esqueça de quem você é, da sua profissão. Porque política é uma colaboração. Cargo público, né, como secretário, diretor, também é uma colaboração e é por um período, você tem data certa para entrar e para sair. Então é um período de colaboração, mas não é sua profissão. A minha profissão é ser advogada. Me lembra bastante quando eu cheguei na cidade, que eu não sou conhecido, em 2009, 2008 era menos ainda. Mas eu andava pela cidade e as pessoas, ó, o Ivan da Cintia Lobo, o Ivan da Cintia Lobo. Não, Que é a peraí, doutora Cintia Lobo, né? não é o Ivan da Cintia Lobo, é o Ivan que tem, Ah, sim. né? Você tem que ter o seu espaço, Você né? tem Sim, que com criar certeza. a sua marca, é a Jerusa Advogada, como você disse, está Sim, secretária, né? A Jerusa fechou, né, né, todos os espaços, né, de figurinha, né? É, teve filho, né? Com certeza plantou uma árvore, né? vários. E Tem um escreveu, pomar, Escreveu livro, escreveu não, mais que um livro, escreveu né? um e foi coautor de outros. Sim. tem outro no forno que vai sair, espero que esse Olha, ano. então, Olha aí. interessante isso. Qual a diferença da Jerusa escritora do primeiro livro para esse livro de agora? Na verdade, o Rosa Choque foi, na verdade, não foi um livro escrito, foi uma coletânea de artigos, porque na época, quando eu era vereadora, eu escrevia para o jornal de Suzano, o Diário de Suzano, o Diário de Mogi e o Mogi News. Eram 3 jornais que eu escrevia, tinha uma coluna, era uma articulista. Então, quando vereadora, eu estava na luta pela ACD para ser implantada em Poá. Mogi também estava, o Bertaioli na época. E aí, a gente precisava ajudar a CD de alguma forma. Então, surgiu a ideia, né? Na época eu tinha uma assessoria brilhante, né? De comunicação e que cuidava de tudo. E aí ela falou: por que que você não pega todas essas colunas, vamos transformar isso em um livro para CD e reverter isso em venda para CD? E Uhum. aí foi feito dessa forma. A gente fez a coletânea de todos esses artigos, Artigos próprios montou, seus. sim, Legal. desses jornais que eram publicados semanalmente. Aí montamos, né, o livro e foi colocado o nome, Rosa Choque, em alusão à música, que na época, quando eu fui vereadora, eu fiz uso, né? E aí, então, esse livro foi doado para a ACD para ser vendido e revertida a verba para a ACD na época. Foi uma luta grande de Poá para conseguir a ACD. Mogi, né, o prefeito Bertaioli na época foi, levou imóvel, deu benfeitorias, enfim, acabou levando o ACD para lá, mas eu fiquei grata da mesma forma, porque é melhor um poense ir até Mogi na ACD do que para São Paulo. Ok, Então, pessoal. foi um facilitador. Então, a gente acabou atuando nesse sentido, né, embora eu tenha brigado muito, muito, muito para que a ACD viesse para cá, mas eu acabei ficando feliz também com a ACD em Mogi. E aí o livro Rosa Choque foi lançado com esse propósito, né? De ajudar a CD a ter verbas, porque precisava, Uhum. né? Sim. E atendia. Então a gente Praticamente uma fez doação, isso, né? foi. Aí já diferente do segundo, que, né? O segundo, eu sentia uma necessidade quando eu ia para o Congresso, em Brasília, ou São Paulo, na Lesp, e não sabia, me perguntava onde é Poá, o que que é Poá, onde é Poá, o que tem Poá? E eu me sentia incomodada de não ter uma referência, assim, um trabalho acadêmico, literário, né, que Uhum. destacasse Poá. E eu falava, Poá merece ser um livro desses livros de mesinha de centro, de capa dura, bonito. Bonito. E aquilo era um sonho. E aí, então, um dia conversando com o professor Adilson, que era secretário de Educação, e ele tinha um trabalho de mestrado na parte de educação sobre a história, e conversando com o Silvio do jornal, que tinha um acervo de fotos, falei, por que não a gente juntar tudo Uhum. isso, né? Eu faço a parte, a gente faz a pesquisa, faz o contemporâneo, eu solicito no Tribunal de Justiça a permissão para colocar todos os juízes, todos os promotores que passaram por Poá. A gente faz uma Poá contemporânea, né, antiga e contemporânea, e vai ficar um trabalho legal, né? E aí todo mundo gostou da ideia, a gente fez esse bem bolado, nos unimos e saiu. Durante 9 meses trabalhamos, né? Foi um trabalho
colocamos aberto pesquisas para que as famílias pudessem fazer a colaboração das histórias, né? Então, colocamos em Facebook, em site, todo mundo divulgou nas suas redes e tal, no jornal, mas a gente não teve tanta adesão quanto gostaríamos, porque algumas famílias muito tradicionais de Poá, que já tinham perdido, né, aqueles que foram protagonistas da história de Poá, não permitiram, não quiseram, não entenderam talvez o projeto, né, e não quiseram participar. Foi uma pena. Uhum. Mas eu falo que o livro da Poá de Província à Estância, ele não se resume àquilo. Ele pode ser muito mais ainda, porque a história nunca é fechada, ela é Sim. sempre aberta. Sim. E sempre cabe algo mais, né? E no caso, a gente fez durante 9 meses todo esse trabalho, né? Que foi um trabalho assim, eu falo que é meu quinto filho, é esse É livro. isso que eu ia falar, praticamente uma Porque gestação, né? Foram 9 né? meses, né, de muita pesquisa, de muito trabalho, de reuniões, de visitar famílias, de tentar convencer que elas cedessem as fotos, a história, né, os pertences, porque nós tínhamos pessoas ilustres aqui. Mas não só ilustres como autoridades, mas como pessoas carismáticas da cidade. Então, a família Romero, o sapateiro, tínhamos, né, a divulgadora de Poá. Então, algumas famílias que eram muito importantes no dia a dia. E a gente queria colocar isso no livro também, né? Então, foi um trabalho mesmo de busca. E aí, então, quando a gente estava pensando na questão da capa, eu lembrei que quando eu fui secretária de Assuntos Jurídicos na prefeitura, fez uma reforma no jurídico, né? E um dos pedreiros trouxe para mim numa caixinha de sapato um tijolo escrito Poá, porque Poá tinha 2 olarias, uma da parte de cima e uma da parte de baixo. Era Poá com assento e Poá sem assento. Vocês sabem disso? Não E sabia, aí não. a gente sabia qual era a olaria por conta do Do assento, né? assento. E aí ele trouxe o tijolo e eu achei assim, ele falou, olha, eu trouxe esse de lembrança para a senhora da parede, né, que derrubou e tal. E eu achei aquilo, eu guardei. E aí eu comentei com eles que tinha, daí o pessoal da assessoria falou, nossa, vamos ver esse tijolo e tal. Aí mostrei e eles acharam, poxa, dá uma excelente capa do livro isso, né? E tem um valor muito Histórico. significativo, E aí nós utilizamos a foto desse tijolo que eu ganhei da reforma do jurídico, né, na prefeitura, como capa do livro e ficou muito bacana, né? Deu uma envelhecida e tal e ficou muito bacana, ficou a capa. Claro que tem a foto mais antiga de 1921, também está no livro, né? Mas foi essa história. E aí foi um sucesso, graças a Deus, o livro. E ficou realmente um livro bonito, de capa dura, de mesinha de centro, como eu sonhava, né? Que legal. Pensando nessa. Foram várias histórias. Tem essa história do tijolo, que eu não conhecia, da Eu achei olaria. interessante também. O que teve uma história assim, que marcou você nesse período de pesquisa? Ah, foram muitas, né? Do orquidófilo, né, que faleceu. A gente fez a entrevista com ele. E depois de uma semana ele foi para Romaria, em Aparecida do Norte, e morreu na estrada por um caminhão. Então É foi. o Tadeu, né? E aí a família dele foi no lançamento do livro, a gente prestou homenagem. Foi algo muito Tá vendo? Eu marcante conheço para todo mundo mim. mesmo. Você E conhece? depois também, uma outra que foi bastante emocionante também, foi da Nancy Salomão. E ela foi a primeira Miss, né, de Poá. E eu lembrava dela porque meu avô tinha um carnezinho do IPTU e na época as Misses de Poá eram capa dos carnês de carnê de IPTU de IPTU. Poá. Olha que E legal. meu avô guardava, que ele falava, é a mulher mais bonita de Poá, e guardava o carnezinho de IPTU. Olha. E eu lembrei, a gente foi fazer a entrevista com ela, né? Assim, foi muito emocionante mesmo. E é uma família muito querida, né? Foram vizinhos do meu marido durante muitos anos, são pessoas muito queridas. E o filho dela é um excelente empreendedor, empresário da Nutrix, não sei se vocês conhecem, né? De produtos congelados, tem comidas, Já tem foi em Poá, mas hoje a sede está em sucos, Mogi, né? sucos de fruta. Então, eu inclusive chamei para eles virem para Poá. Vamos ver, estou esperando a visita, Quem quem sabe? sabe, né? Curiosidade, né? A gente estava conversando em off, né? Você entrevistou a primeira Miss de Poá e você também foi Miss Poá, né? Eu fui garota verão em 1985, há muitos anos atrás, né? Mas foi também interessante, foi um período, né? Meu pai não gostou muito, mas foi parte da história, né? Minha filha vai estar no IPTU agora de outro Não, homem, nessa né? época já não estava. Já não tava estava mais na foto. Nessa já tinham Já tirado tinha essa tirado. política de. E aí você, voltando a essa questão do livro, você está escrevendo um outro livro. Você pode adiantar pra gente o que é? Posso sim. É que no meu trabalho de mestrado,
de ciências da religião, eu fiz sobre a prática de práticas integrativas complementares, são as PICs. Né? Então, as PICs na saúde são as práticas integrativas complementares. Então, o que são as PICs? É a meditação, é o reiki, é a aromaterapia, cromoterapia, o uso de florais. Então, tem uma série, são 29, né, aceitos pelo Ministério Federal e aí, assim, muitos são usados no SUS, inclusive. Né? E as pessoas desconhecem esse direito, as pessoas desconhecem dessas práticas, que elas não são práticas propriamente de tratamento curativo, mas são práticas complementares porque elas auxiliam no bem-estar do paciente que está em tratamento. Então, não é para curar a doença, é para aliviar o doente que está em tratamento. E na Europa é muito utilizado, nos Estados Unidos, né? E o Brasil começou com essa prática, mas ainda não é muito divulgado, né? Então as pessoas não sabem que tem direito, não conhecem, não sabem o que está à disposição O e SUS, não usam também tanto, sim, né? o Mas SUS teria que cobrir esses tratamentos, é isso ou não? isso, o SUS custeia, é um Ah, custeio feito pelo SUS, isso, uhum. né? Mas é muito bacana. Eu gosto muito de Tem pouco meditação, tempo, então. né? Começou um pouquinho antes da pandemia isso, né? Ser liberado pelo SUS, né? Na verdade, desde 1997 tem essa discussão, né? Começou assim muito gradativamente, muito Hum. paulatinamente, mas acentuou bastante na pandemia, porque as pessoas sentiram muita necessidade, Uhum. né? De terapias, de algo mais, e aí foi onde foi um pouco mais assim, vamos dizer, teve um pouquinho mais de holofote nessa questão das PICs, que são as práticas integrativas complementares. E, e hoje nós temos vários profissionais dessas PICs, né? E eu gosto muito de citar um exemplo do Grimber, não sei se vocês conhecem, que tem a Boutique dos Pães, né? A marca Grimber de pães em Mogi das Cruzes, mas que fornece inclusive para muitas pessoas aqui em Poá também. E ele também é um terapeuta complementar, ele tem também uma clínica, então é curioso isso. Tem o setor da Tem panificação, a mas ele panificação. tem também isso, né? E as pessoas não conhecem muito, né? Mas eu acho que tem que ser divulgado. Então, esse trabalho é mais para dar um pouquinho de luz nessa questão das PICs e mostrar, porque aqui em Poá, por exemplo, Poá é uma cidade muito abençoada com ONGs, né? Então, nós temos, por exemplo, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a PAI. Elas trabalham nesse sentido, Sim. né? Por que que as ONGs existem? Elas existem para cobrir os buracos e as falhas do poder público. E elas acabam ganhando uma notoriedade, né? E acabam ajudando muitas pessoas, muitas famílias. E essas ONGs, elas muitas vezes, elas não têm um tratamento curativo, mas elas têm um tratamento de acolhimento, né? Então, a rede feminina, ela não atua diretamente no tratamento, mas ela atua fazendo indicação, recomendação, encaminhamentos, mas elas atuam principalmente no acolhimento ao paciente oncológico. Então, e é justamente isso, né? As PICs são mais ou menos isso, um acolhimento dentro do setor da saúde para suavizar um pouco aquela questão do tratamento. Uhum. Né? Então, muitas pessoas estão fora de casa, né? Então, eu lembro sempre assim de uma frase que fala: a dor dói menos quando dói perto. Perto do quê? Perto de casa, perto de alguém que você conhece, perto de alguém que te acolhe. Então, a gente sabe que muitos tratamentos, eles levam ali as pessoas a ficar meses, talvez, né, no hospital e tal. E isso é muito cansativo, esgota, é muito traumático. Então, se você tem uma atividade, uma prática complementar que auxilia nessa transição ou nessa passagem, mesmo que seja no paliativo, quando já não tem mais jeito, é muito confortante. Então, assim, é um conforto e um reconforto para a pessoa. E a gente tem que dar um pouco mais de visibilidade nisso, né? Porque a gente não pode tratar as pessoas só com, é uma doença, vai curar a doença. Não. A pessoa ela tem que ter um acolhimento, ela tem que ser tratada de uma forma mais suave. Eu acredito muito nisso, né? E eu gosto muito. Então, eu acho que a prática, para mim, né? São várias, mas para Uhum. mim, eu gosto muito da prática da meditação. Eu acho que por mais estresse ou desafios que você tenha, você tem que ter um momento que você tem que parar, né? Respirar, inspirar, respirar para não pirar. E essa prática da meditação, para mim, é algo muito valiosa, porque ela é restauradora realmente, né?
e traz assim um alinhamento, um equilíbrio mesmo, né? Legal, ansioso aí por Então, esse livro. Já tem título? então, a gente está Tá discutindo ainda com a discutindo, tá? editora. Não, Eu não vou tranquilo. fazer como eu fiz do bullying, a gente fez do bullying, cyberbullying. Fizemos uma edição em 2023 e depois fizemos outra reedição em 2024 com a nova lei que criminalizou, né? Então acabou modificando as leis artigos do ECA e do próprio Código Penal. Então a gente teve que fazer uma reedição e aí foi feita com a editora, com a Rara Books, que é aqui de Poá também, Sim. né? Mas esse também eu vou fazer com a editora, porque eu acho que depois é mais fácil até para distribuir, e você não se preocupa tanto pessoalmente, né, de ter que divulgar, comercializar, então eu acho mais Mais tranquilo. prático. Sim, Você tinha tudo para ser professora, e aí você tem essa questão, esse incômodo, né, de não poder atuar, aí você vira advogada porque você vai poder atuar. sim. E como você vai para a política? Então, como eu disse para vocês, na política eu entrei como cota, porque ninguém acreditava, né? Mas acabei me tornando vereadora. E foi também uma grande escola para mim, foi um período muito importante na minha vida de descoberta mesmo de políticas públicas, né? Quer destacar alguma coisa assim que você acha que, nossa, legal ter feito isso? Ai, eu tive várias, mas uma das que eu achei assim muito importantes foi a luta pela questão da gratuidade da vacina contra o câncer de colo de útero para as meninas de 9 a 16 anos, a 19 anos, né? Que na época não tinha, e eu não me conformava de assim, por que que minha filha pode tomar na rede particular e as meninas da idade dela não podem na rede pública? Né? Sendo que é uma vacina que pode evitar um tipo de Problema câncer. lá na frente. Então, foi uma luta grande. Daí, quando o Senado aprovou, eu fiquei muito feliz. E eu lembro que, na época, o deputado Estevão, ele ligou para mim e falou, nossa, seu nominho tá lá, tem seu ofício lá no processinho em Brasília da gratuidade da vacina. Aquilo, para mim, foi muito gratificante, né? Eu vi e falei, puxa, já valeu a pena só por isso. Mas teve muitas outras Pera só um coisas, né? pouquinho. Mas... Você era vereadora. Sim, E aí você teve um dedinho lá na sim, gratuidade sim, de uma Tinha coisa um- lá em Tinha um Brasília. lá em tijolinho Brasília. escrito Poá Ó, Jerusa, Jerusa lá. com acento. com acento. Né? Olha só, então a Exatamente. importância de um vereador dentro da nossa cidade, né? Isso Quer foi. empreender no poder público também, né? Não só na vida privada, mas no poder público Porque é foram possível várias ser moções, né? diferente, Moção de né? repúdio, moção de apelo, e ofício, solicitação, consulta. Então, foi muita coisa que eu fiz na época e acabou surtindo resultado. E eu lembro que quando a Valéria me ligou e passou para o deputado Estevão que ele falou, nem eu acreditei, porque eu achei, nossa, né? Como que a Jerusa, do segundo menor município do estado, vai participar de alguma coisa assim? Mas aconteceu realmente. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Uma outra coisa bem marcante também foi a questão da desativação da cadeia pública feminina. Eu achei isso, foi assim, uma luta muito grande, né? Na época, eu tinha lutado para ter a sala rosa dentro da delegacia para humanizar o atendimento das mulheres vítimas de violência. Sim. E aí, então, a gente tinha essa questão da cadeia, que era uma superlotação, era para 25 e tinha mais de 300 presas. Nossa. Então, eram, assim, tratadas como um lixo humano, né? E todo tipo, não era só apenadas. Tinha pessoas esperando sentença lá Em junto. transição, né? Vamos dizer assim. E, assim, elas tinham que revezar para dormir. E eu vi aquela situação, eu não me conformei com aquilo, né? Então, eu fui para... Lembro para a Secretaria Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública, e mandava moção de repúdio, ia até lá, daí chegou uma hora que o delegado não deixava mais eu entrar, porque eu ia tirar foto, filmar, daí o que eu fiz? Falei com o doutor Carlos Henrique da Ibar, aí fomos de helicóptero para poder filmar por cima a cadeia pública, então foi um auê, né? E aí, claro, despertou, saiu nos jornais e tal, e aí o Estado acabou tendo que se manifestar, mandou todo o pessoal do Conselho Estadual e tal, da Secretaria Estadual, vieram para fazer constatação, perícia e tal, e acabou sendo desativada a cadeia, mas não só por isso, porque eu descobri que tinha uma brecha na legislação. Porque o município ele tinha concedido essa área para a delegacia para ser apenas delegacia, não cadeia. Então, não tinha permissão para ser cadeia. Por essa brecha jurídica é que eu consegui motivar o conselho a desativar a cadeia pública feminina e tornar apenas passagem. Então, Poá hoje tem a passagem, mas não a cadeia pública feminina. Isso foi uma grande vitória como vereadora, né? Como eu disse, uma pequena vereadora, Persistente pequeno e município, né? perseverante, Mas como todo empreendedor. é. Sim. E, E
E você vem ser vereadora. Antes você chega a ser secretária ou você é secretária depois da Eu fui vereança? secretária de Assuntos Jurídicos antes, depois fui vereadora, Tá. 2 E de quem que mandatos. você foi secretária? De Na qual? época do Roberto Roberto Marques, Marques. aí fui vereadora, 2 mandatos, depois fui secretária da Mulher, na época do Jean, Jean saí no Lopes, final tá. para ir para Drades, então não fiquei até o final do mandato dele, saí e depois retornei agora como secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Na pandemia, né, eu não estava em cargo público, então eu montei outro escritório. Daí eu tinha 2 escritórios de advocacia, em Poá e Mogi das Cruzes, no Elba, Uhum. no edifício Elba. E aí veio a pandemia, fechou e não podia nem subir no prédio, ficou, não podia, não tinha acesso, não Uhum. podia trabalhar. E aí o que que eu fui fazer? Eu tinha muitas amigas, uma rede de contatos grande. Eu falei, não, gente, como que eu vou ficar sem fazer nada? Aí eu me tornei diretora da Mary Kay. Quer dizer, comecei como vendedora e depois me Sim, foi tornei galgando, né, dentro. diretora com uma equipe de 52 mulheres, né? E montei uma equipe e virei diretora da Mary Kay, vendendo em plena pandemia creme. Você andava de carrinho rosa? Não cheguei a isso, porque daí acabou a pandemia, eu deixei a Mary Kay, mas assim, foi um período, né? E eu vendia Avon, Mary Kay, Raco, todo tipo de boticário. Tenho cadastro até hoje, né? E é bom que eu compro com 27% de desconto, né? Desconto. Para mim, para minhas filhas, enfim, né? Para minha mãe e tal. Mas eu acho que, assim, eu aprendi assim, a vida é movimento. Você não pode ficar parada. E é muito bom você fazer alguma coisa útil, que seja útil para as pessoas e para você também, né? E eu sempre quis demonstrar isso para os meus filhos. Eu sempre falei para eles que eu gostaria de deixar legados para eles, né? O patrimônio o pai vai deixar, que é um excelente comerciante, é um visionário, é um empresário com uma visão maravilhosa. Então, daí a herança patrimonial e de ser visionário, eu acho que é do pai, mas eu gostaria de deixar um legado. E meu legado para os meus filhos foi esse, de trabalho, de mostrar que assim, a gente tem que superar desafios, né? E fazer algo bom, que seja bom, não só para a gente, mas para o coletivo, para a sociedade, né? E eu sempre falei isso para eles, né? E acho que alguma coisinha eu vou deixar. Então, eu fico feliz de ter passado, né, por esses 2 mandatos, deixando alguma coisa. Falando dos filhos, né? Você tem 2 meninos e 2 meninas, né? Hoje Isso. eles atuam em que área? Qual a profissão que eles escolheram? Então, os meninos trabalham com meu marido, Tá. né? Fez administração, tá fazendo agora, a segunda fez pós, tá fazendo nutrição. A menina é formada em jornalismo e marketing, né? Então, Uhum. ela trabalha com mídias sociais, é nessa área mais despojada, né? Sim. De comunicação. E a quarta, que é a Estelinha, que tem 15 anos, a minha caçulinha, que eu tive com 41 anos, né? Foi o presentinho de Deus. Ela tá com 15 anos, está no ensino médio, mas quer ser médica. E acredito que vai ser uma excelente médica, porque é muito dedicada. Legal. E é E isso. tem mais tem um quinto aí, né? Que é a Netinha. É Netinho, né? Netinho, é o Heitor. Netinho. É O filho Heitor. da minha filha Heloísa, o Heitorzinho. Tá. Tá com 5 meses. 5 meses. Ela quis cuidar do Heitor, tudo, mas a filha não deixou. É Falou, uma não, eu mãezona. vou É assumir verdade. a maternidade. É o exemplo que ela deu, né? Uma mulher independente e tal. Vai criar filhas independentes É. também. Não precisa, mãe. Minha filha, a Heloísa, foi, assim, me surpreendeu positivamente, né? Porque eu não imaginava que ela fosse essa mãezona que tá sendo, né? E eu falei, não, acho que ela vai vir para casa, eu vou ajudar a dar o banho. Nada, ela fez tudo, e é engraçado que hoje, eu acho que os casamentos hoje em dia, né, os maridos participam mais, interagem mais, né, do Que que bom que na mudou, né? época. Eu achei excelente, porque ela teve bastante ajuda e ela não quis realmente, tá dando conta até agora e tá trabalhando, trabalha, só que ela reduziu, trabalha meio período, mas tá dando conta. Tá uma Acho graça, é que uma excelente mãe. a natureza é muito sábia, né? Tem um É, cliente meu que diz assim: nasce uma criança e nasce uma mãe junto. Então, exato. a minha filha também, eu não imaginava, né? Ela sendo. Eu também sou avô agora de uma menina, né? Nasceu agora esse ano em janeiro 2 de janeiro de 26. E eu falei, nossa, mas como é que essa pessoa vai ser mãe, né? E de repente, do nada, vira mãe, né? É, Não vou. Você tá ouvindo, né? Você tá ouvindo. é. Saiu. Mas é uma grata surpresa, eu Sim. diria, né? É uma grata E como surpresa. que é, Jerusa?
toda essa questão, né, que a gente vive hoje é uma transformação no mundo, né? A ascensão, vamos chamar a ascensão da mulher mesmo, né? Você vem já desde os 13 anos trabalhando, enfrentando várias dificuldades, brigando para que a população feminina dos 13 aos 19 anos recebam ali a vacina gratuitamente. Como que o que que você diria para as mulheres para que elas se posicionassem, para que elas vissem que é possível alcançar degraus mais difíceis? Eu É, até complemento um pouco a pergunta dele, porque é, assim, ser mãe de 4 filhos, né, é uma responsabilidade muito grande. E ter a carreira que você teve, a história que você teve, tipo, parece impossível para algumas mulheres que estão assistindo a gente agora. Então, eu acho que é isso, contar o segredo, contar o É, caminho, né? Porque às vezes a gente tá uma mulher, tipo as nossas filhas, né? Que teve um filho agora. Não, minha vida agora vai ser só cuidar do bebê, né? Dá para fazer mais, né? Conta pra gente eu, como é que pode eu ser sempre falei isso para a minha vida filha. pode ser diferente. Na verdade, eu acho que não tem receita de bolo, né? Mas uma coisa que eu aprendi, e isso minha avó, né? Eu falo assim, hoje é difícil ter uma família com 4, 5 filhos, né? É bem Uhum. difícil. Eu lembro que na escola minha filha morria de vergonha. Falava, ai, mamãe, só eu que levanto a mão que tenho 3 irmãos. Ninguém, todo mundo só tem um, é filho único. Então já é mais difícil uma família grande, mas a minha avó, que foi um grande exemplo na minha vida, né? Ela faleceu com 98 anos e lúcida. Ela se casou com 15 anos, ela teve 21 gestações, 13 filhos vivos nossa. e trabalhava, né? E numa época muito difícil, o pai dela não deixava ela ir para a escola, porque a mulher só tinha que saber cozinhar, lavar, passar e cuidar de filho. E ela aprendeu a ler e escrever com os irmãos, escondido debaixo de uma árvore. Eles chegavam da escola e iam ensinar para ela. E ela falava, né, que um dia ela estava na porta da casa, na soleira, assim, sentada, lendo um livro. O pai chegou, ela não teve tempo de sair, de guardar o Sim. livro. Ela virou o livro de ponta cabeça e daí ele chegou, ela fez assim, ele falou, o que que tá fazendo, minha filha? Ela, lendo. Aí ele olhou, tava de ponta cabeça o livro, ele passou a mão na cabeça dela, deu uma gargalhada e entrou. E aí Coisa. ela fingiu que não sabia ler ainda, mas ela já sabia, né? E minha avó foi uma autodidata, ela nunca frequentou um banquinho de escola, de para ter um diploma, mas era uma das pessoas mais cultas que eu conheci na minha vida, porque ela lia muito. E ela sempre falou isso, ela falava assim, a vida é movimento. Então a gente tem que se movimentar. As coisas acontecem quando você se movimenta, você nunca pode parar. E outra coisa que ela falava, né, que eu acho e levo isso para minha vida e passo isso para minhas filhas, né? Ela falava: quem não se enfeita, por si se enjeita. Então, a gente pode acordar com vontade de chorar com o maior problema do mundo. A gente tem que passar um batom, se arrumar e falar: vou enfrentar o dia. E é isso, né? E ela teve 13 filhos e cuidou e trabalhava, né? Na época ela fazia, eu nem sei se tem hoje ainda aquelas capinhas de plástico de botijão de gás, de liquidificador. Minha avó fazia aquele jogo para vender, trabalhava na máquina de costura, fazia chocolate para vender, o pessoal levava para vender na estação de trem. Então, minha avó sempre trabalhou. E ela falava, né? É importante a gente trabalhar, é importante a gente nunca parar de estudar. E quando o Edu me pediu em casamento, que ele foi, conversou com a minha avó, uma das coisas que minha avó pediu pro Edu foi muito engraçada. Ela falou assim: ela pode casar, mas você não vai proibir ela de continuar estudando, nem de trabalhar, né? Ele, não, ela pode trabalhar, pode estudar. E Olha, foi muito curioso isso. Então, e para mim foi um grande exemplo, minha avó, né? E ela sempre teve, assim, uma questão feminina muito latente, mas sempre, assim, se posicionando profissionalmente, trabalhando, cuidando da família. E para mim, assim, quando eu achava que estava difícil, né? Porque às vezes aperta, né? Quando você perde um pouco a rede de apoio, fica, né? Como eu fiquei várias vezes, né? Com 3 filhos, tinha audiência 1 hora da tarde, não tinha com quem deixar, né? Minha mãe na praia, minha sogra trabalhando daí. Então, assim, você tem que carregar os três e ir trabalhar. Então, assim, são situações que só quem viveu sabe. Mas eu lembrava, eu falava, não, se minha avó deu conta com com 13, Eu só eu 13. vou dar com é, 3, com 4, eu vou Com dar conta, quatro. entendeu? não Então, aceito isso, né? Eu com 3 não consegui dar e conta. pensando, né, que hoje a gente tem uma facilidade enorme, né? A gente tem máquina de lavar, a gente tem freezer, a gente tem micro-ondas, a gente tem fralda descartável. E na época, minha avó, imagina, Nem fralda descartável nem tinha. geladeira ela tinha, Não, nem micro-ondas. ficava Então, tudo, pensa, ficava né? tudo na banha. Eu colocava o negócio na Então, banha para conservar. exatamente na
lata de O banho. Fábio, É ele isso viveu mesmo. bastante essa época de colocar as coisas na banha. Guardou muita coisa na banha. Ele só tem um jeitinho assim, rejuvenescido, mas Não. é disfarce, viu? E então eu pensava e eu falava, não, eu tenho que dar conta, né? E aí a gente acaba se superando. E é assim, então não tem receita de bolo. Agora, uma coisa que eu lembro também que ela sempre falou, ela falava assim: nunca aceite sentença sobre você de outra pessoa. Nossa, sua avó era Então muito sábia, hein? Nossa, ninguém sua avó é sensacional. e Que orgulho assim, da sua avó. ninguém pode te definir o que você é, o que você deixa de ser, né? Ninguém. Então, é você tem que fazer. E eu nunca acreditei naquilo assim, ah, você não pode porque você é mulher, porque você é de Poá, você é só isso, é só vereadora, né? E tem muito isso no meio político, vereador é baixo clero, você não pode. Eu nunca aceitei essa limitação. Eu sempre acreditei, eu falei, não, o máximo que pode acontecer é falarem não, então eu vou tentar, e tentava, e tentava, então a gente tem que tentar. Né? E agora na prefeitura também não foi muito diferente, né? Acho que o Ivan sabe aqui uma parte da história, foi um grande desafio quando eu assumi, modificar a sede da secretaria. Foi um grande desafio, né? Foi uma luta, uma negociação. A esposa do Ivan, a Cíntia Lobo, né? Foi a corretora que fez toda a intermediação. Eu não conheço os proprietários, né? Ninguém conhece. Enfatizando, eu não conheço os proprietários do imóvel, porque são de Ferraz, mas eu tratei sempre com eles e a gente negociou muito, negociou para baixar, baixar. Então, assim, hoje nós temos imóveis do mesmo porte da Secretaria da Desenvolvimento Econômico, que na época era Indústria e Comércio, né? Aqui na região por 30 mil e nós temos lá por 18. Então, foi uma grande negociação. Conseguimos 6 meses de carência, né, Ivan? Coisa que, Sim. assim, é difícil você ver um contrato na administração pública com carência de locação. A gente vai começar a pagar agora, né, o mês Agora. que vem. Então, assim, ninguém vê esses bastidores, ninguém vai perguntar, ninguém vai olhar, né? Então, assim, eu gosto de explicar isso para que as pessoas tenham clareza, né, que meu marido, ele tem muitos imóveis na cidade, mas esse em específico, o proprietário é Não. de Ferraz, e eu nem conheço, Eu né? ratifico porque eu que É, captei esse Sim. cliente. Foi uma negociação foi de bem meses, árdua durante com 6 outra meses. imobiliária Sim. parceira. 6 meses negociando, foi bem difícil. Mas a gente tirou os funcionários, né? Daquela realidade que viviam, que eu falava que era uma bate-caverna, né? E eu sou muito grata ao Saulo, à gestão Saulo Souza, por ter acreditado, ter confiado, e eu nunca aceitei o não. Então a gente buscou, lutou, lutou, e era difícil, mas a gente continuou lutando até tirar. Então hoje eles têm uma condição muito melhor de dignidade, né? Tanto que a secretaria, depois que mudou do local, né, que saiu daquele prédio da antiga Câmara Municipal e foi para o prédio que era o antigo Bradesco, né, em frente à igreja matriz, aumentou 220%. Rendeu ao prefeito Olha que o legal. prêmio, né? A gente foi classificado na primeira fase do prêmio Prefeito Empreendedor Sebrae por conta desse aumento de 220% no atendimento. Mas por quê? Porque as pessoas têm acesso. Né? Antes, lá no prédio, eram 2 lances de escada, né, para subir até o Banco do Povo e descer. O Sebrae em condições muito Sem, difíceis ali, sem falar que com tinha algumas condições ali meio que insalubres, né? Precisava sair dali mesmo, né? exatamente. Então, assim, Precisava. foi uma luta grande também, né? E aí, Agora falando temos da. outras lutas pela Sim, frente, sim, mas tendo uma casa boa para trabalhar que nem você tem hoje, né? Com todo o espaço, com toda a acessibilidade, né? Que é muito importante hoje. é, Pegando esse assunto, né, da secretaria, sim. você assume como indústria e comércio e transforma agora para desenvolvimento econômico. Você está começando o seu segundo ano, né, de É, gestão. O que a gente pode esperar aí nesses 3 anos que estão por vir? tem muita coisa, mas eu falo que é como uma escada, tem que ser uma coisa de cada vez, né? Então a gente começou, eu falo que não adianta você querer mudar o mundo se você não começa daqui de dentro. Então a gente tem que começar, como eu falei, do próprio espaço dos funcionários. Então a primeira questão era um local que fosse arejado, limpo, seguro, prático, com conforto, com dignidade para os funcionários. Segundo, treinamento, capacitação, excelência para atendimento. Então, foi o que foi feito. Então, eles passaram do Sebrae, do Estado, né, treinamento, certificações, e assim, todo mundo sabe um pouco de tudo ali. Então, nós temos funcionários, né? Aliás, semana passada eu terminei o curso até da Junta Militar. Também estou habilitada agora, né, no curso da Junta Militar. Então, assim, cada um sabe um pouco, mas por que todos? Para a gente se ajudar. Por quê?
porque um funcionário ele pode estar doente, pode sair de férias, e você tem que ter outros profissionais que possam cobrir adequadamente, né? Não de qualquer forma, mas de forma adequada. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, esse ano de 2025 foi o trabalho de construção mesmo disso, de sedimentação do espaço físico, das condições, do treinamento, da capacitação de todos os funcionários, dessa equipe robusta para atendimento, né? Começamos 2026, então a gente tem metas? Tem. A gente tem prioridades? Sim. Mudamos o nome de Indústria e Comércio para Desenvolvimento Econômico e Inovação, por quê? Para acompanhar todos os demais municípios da região e a Secretaria Estadual a qual nós somos afetos, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Então, a gente tem que estar na mesma linha, né? E, como eu disse, o nome inovação, a gente também tem que modernizar. Então, os computadores, né, da Secretaria de 15 anos estão sendo trocados. Olha. E aí nós estamos colocando computadores novos, né, máquinas copiadoras, digitalizadoras novas. E isso Não dá para ser inovação só no nome, né? Tem que não, acompanhar tudo, né? exatamente. Então, esse é o objetivo de 2026, fazer realmente esse movimento de inovação, de tecnologia, acompanhar, né? Programas para acompanhar. Então, a gente está nessa linha. Então, esse ano nós temos essa missão, que é uma missão grandiosa, não esquecendo da questão do empreendedorismo, da parceria com a associação comercial, dos cursos para os comerciantes, para os empreendedores, né? Segunda-feira, posso só dar Pode, um claro. parênteses aqui? Segunda-feira nós vamos ter uma assessoria contábil e jurídica gratuita para os comerciantes da cidade, né? Em parceria com o Sincomércio e, lógico que eu chamei também, né, os contadores e também o presidente da OAB para dar legalidade, para mostrar que não é captação de clientes, nada, é simplesmente orientação à população mesmo, porque os comerciantes muitas vezes carecem dessas informações. Nós passamos aí por uma mudança aí na reforma, com a reforma tributária, no regime. Então, muitas coisas estão vindo agora que as pessoas não sabiam. Teve muito desenquadramento de MEI e a gente tem que explicar isso, né? Desenquadramento de MEI não é apenas porque superou os 81 mil, porque contratou mais um funcionário ou porque cresceu demais. Também tem o desenquadramento que não é pela Receita, que é pela própria prefeitura, quando não está no CCM, não está cadastrado no município. Então, tem que observar, tem prazo, tem notificação, tem prazo para adequação, tem tudo, mas assim, é uma questão que a gente está lá para ajudar. Então, não esquecendo isso. Então, a gente tem metas de participar, de fomentar aí a questão do comércio, dos empreendedores, mas também de modernizar a secretaria para acompanhar, porque não dá para eu não modernizar e chamar, por exemplo, como nós vamos ter em março, o Startup Day, né? Trazer esses movimentos de startups, de DIPs. Como que a gente vai fazer isso se a gente não tem tecnologia? Então, a gente tem que estar acompanhando também. Então, é um grande desafio, porque tecnologia é cara, né? Equipamentos são caros, equipamentos se tornam obsoletos muito rapidamente, então você tem que acompanhar aí essa dinâmica, que é muito rápida, muito rápida. E a gente tem feito isso. Então, o primeiro convênio, nós temos 9 convênios na secretaria. O primeiro convênio que está totalmente modernizado é o PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, que recebeu do governo do estado os computadores novos e uma impressora, que é uma scanner, digitaliza e tal. E esse foi o nosso bônus, né? Mas com o bônus veio o ônus, porque veio mais trabalho. Agora, a Vara do Trabalho aqui de Poá, quando tem audiência de reclamação trabalhista, por exemplo, as atas vão todas para o PAT, para poder fazer a ata judicial. Então, a gente tem também esse trabalho de seguro-desemprego com ata judicial, que não tinha antes. Então, é uma novidade isso. Eu falo que é o ônus do bônus, né? Sim. Um equipamento melhor, mais trabalho. Mais trabalho. Aproveitando que você está no desenvolvimento econômico, o que você, não sei se você já sentou com o Saulo para conversar sobre isso, mas qual que é a visão que você tem para Poá para o futuro? Porque eu sinto essa necessidade de alguém falar assim, olha, o caminho de Poá é esse ou é aquele. A gente fica sempre, né? Eu vou te falar que assim, eu me sinto muito pequena para falar diante da grandiosidade do nosso secretário estadual, Jorge Lima, que é um mega empresário, né, de multinacional e, enfim, que tem uma gama enorme de empresas, de contatos. E ele resumiu o Poá, como você está dizendo, em 5 minutos conversando comigo, e eu achei isso incrível.
E eu falei, eu vou levar isso para minha vida, porque eu achei muito incrível. Ele falou simplesmente isso: Jerusa, o que Poá tem? Aí eu falei, Poá tem água, Poá tem o balneário, Poá tem as empresas de fios, de cabos, tem linhas, tem... Ele falou, então, Jerusa, então é simples, potencializa tudo isso, potencializa a água, potencializa tudo que está em torno da água, potencializa tudo que está em torno dos fios e cabos. Então, o que que fios e cabos precisam? Faz uma CDP, uma cadeia de produção, uma CPL, aliás, uma cadeia de produção local. O que que eles precisam? De caixinha? Onde eles vão comprar essa caixinha? Vamos trazer então essa empresa para fazer aqui, né? O turismo religioso, o que que vocês têm do turismo religioso? Tem um museu, tem. Então, vocês têm fábrica, tem as imagens, tem os. Então, traga isso, Traz pra cá. faz. Então, assim, eu aprendi com ele isso, que a gente tem que valorizar o que a gente tem, que é muito rico. Nós temos riquezas, assim, muito, eu diria, muito preciosas, né? Porque a água, nós temos beato. Qual cidade tem um beato que vai ser santo? Nenhuma, só Poá. Sim. Aqui na Nós região. temos empresas como a Ibar, como a Induscabos, como a Salute, a Undicoplatex, então a gente tem que valorizar, né? Assim, a minha parceria na secretaria com o Sebrae, com o SESI e o Senai, que aliás vem a carreta do Senai para os cursos, vai ficar um mês em Poá dando cursos da construção civil, é uma das coisas que eu pedi para eles. Vamos potencializar os cursos para as empresas que têm estofados, para a gente ter profissionais qualificados aqui, e vamos também para a Undicoplatex, porque eles estão pegando mão de obra lá de Ferraz, está capacitando as costureiras lá em Ferraz, por que não aqui? Então, eu estou fazendo essa parceria com o Senai, e está sendo muito bacana isso, porque a gente vai conseguir potencializar o que a gente já tem, porque não adianta inventar a roda, a gente tem que valorizar o que a Que gente já tá. tem, melhorar, dar excelência e fazer com que haja uma redução de custos, porque hoje muitos produtos têm um custo elevado por conta da logística, de frete, entendeu? De matéria-prima. Então, se a gente consegue fazer essa CPL, a gente consegue girar ali mesmo. Então, isso vai tornar o custo menor, vai absorver mão de obra, né, da própria região, do próprio local, e isso fomenta os pontos de consumo, porque agora com a reforma tributária, né, não é mais ISS, IPTU, é ponto de consumo. Então, a gente vai poder priorizar isso. Então, em 5 minutos, nosso secretário, Jorge Lima, né, que tem uma visão assim muito dilatada da questão empresarial, enfim, né, de desenvolvimento econômico mesmo. Ele falou em 5 minutos e eu acho que é isso que tem que ser mesmo. E eu lembro que o Banco Itaú, quando saiu, ele fez um estudo. Eu até pedi, mas eu não sei onde foi parar esse estudo que o Banco Itaú entregou na época, sobre as potencialidades do município. Ele tinha feito exatamente isso. Falando em ponto Então, de consumo, Jerusa, como que você enxerga o comércio local? O que que a prefeitura enxerga para poder fomentar também o comércio local? Não só a parte industrial, mas a ponta que é a venda propriamente dita. nós tivemos uma reunião, o Fábio, o pessoal do Sebrae, justamente para tratar esses pontos. Então, durante 2026, nós vamos ter vários cursos de supervendas, de marketing, marketing digital também, né? Porque hoje nós percebemos que está tendo uma mudança da característica da loja física. Porque as lojas físicas, embora existam e tem que existir, e a gente tem que potencializar isso, muitas estão migrando ou fazendo o sistema híbrido com o e-commerce, Uhum. com a divulgação online, com a loja virtual. E é uma realidade que está posta, e que a gente não tem como falar, ah, não, vai voltar atrás. Não vai. Então, a gente tem que saber como otimizar essas questões. Então, tem loja, por exemplo, de chocolate, que vende chocolate no local para quem vai comprar, mas que pode vender também no iFood. Pode vender por outros meios. Então, é uma realidade nova essa, né? E Sim. que não estava previsto, não estava no script isso, mas que está posto e que a gente tem que se adequar. Então, é uma realidade nova, a gente tem que ter esse entendimento e por isso desses cursos, né, Fábio, que a gente vai fazer em Sim. parceria, Secretaria, Associação Comercial, Sebrae, Senai, a gente vai fazer esses cursos para potencializar esses entendimentos, vamos construir juntos, né? Essa motivação desses comerciantes. Então, nós vamos ter vários cursos durante o ano. Vamos ter a questão do Natal mais potencializado, a revista para os empresários, né, para os comerciantes locais.
A gente vai ter, vou dar um spoiler aqui, hein? Ó, A gente vai ter uma ação aqui em conjunta, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. legal. Isso vai gerar um material, não posso falar qual é ainda, mas um material Olha, muito bacana tô mesmo, curioso. que é justamente para colocar Poá no radar do estado todo e com os principais pontos, principais comércios, e isso vai ser muito positivo para Poá, né? Legal. E então essa visão de ajudar não só os MEIs, né? Nós temos mais de 12 mil MEIs. Embora muitos comércios tenham fechado as portas, nós tivemos 118 novas empresas em 2025. Olha isso. É, Me surpreendeu esse dado, né? sim, Esses dados foram apresentados pelo Observatório Econômico, não são meus, são do Observatório Econômico e foram confirmados no cadastro. Então, assim, apesar de muitos terem fechado, nós conseguimos muito. 118 novas. Então, isso é muito legal, porque você vê que ainda tem gente que acredita, que quer investir, que quer potencializar. Tem muitos investidores vindo para Poá. Nós vamos ter de 2026 para 2027 um boom de novos comércios em Poá. E isso vai ser muito positivo, né? Nós temos hoje uma realidade de academias que não tínhamos antes. Sim. É um público diferenciado, lojas de suprimentos, né, de energéticos, não tinha essa realidade. E é uma realidade que está muito latente também. Então, as coisas vão mudando e a gente vai ter que, tendo esse olhar, né, dilatando essa visão para isso e adequando as campanhas, os cursos, as divulgações, e o próprio olhar do poder público para tudo isso, né? É, Então, assim, no final do ano, o caminhão da Coca fazendo o tour, o Natal mais potencializado, mais pensado, melhor preparado. Então, todas essas coisas são questões que aquecem o comércio, né? Campanhas, então, vai ser muito bacana. O Sim Comércio, a parceria que a gente fez com o Sim Comércio, trouxe um olhar muito diferenciado e eu acho que vai ser muito agregador. Eles têm aquela máquina, sabe aquela máquina que pega bichinho, que você fica no uhum, joystick, ele pega o bichinho? sim, Então, é uma máquina que é do Sim Comércio, que tem uma bolinha e dentro tem os cupons dos comércios locais, dando desconto. E legal. aí a gente vai começar também essa tratativa para pôr essa máquina na cidade. E aí a pessoa vai utilizar o serviço público, ela vai ganhar a fichinha, ela vai lá tirar uma bolinha para ver o desconto que ela teve no comércio. Isso é legal porque movimenta, dá visibilidade, né? Mostra a parceria do poder público com os comerciantes, né? Interessante. E gera essa interação com a população, que é muito importante, né? É, você falou vários pontos interessantes aí, e você vem falando de capacitação, treinamento, Sim, falou bastante da Cipoá junto sim. com a sua secretaria. Sozinho a gente não faz E nada, é né? importante, quem está nos assistindo, saber, né, Fábio, que esse podcast só é possível aos patrocinadores, né? Que você também pode ser um patrocinador e você também pode vir participar dos treinamentos totalmente gratuito aqui na Totalmente Cipoá. gratuito. Então, a gente divulga constantemente no nosso site, a gente divulga nas nossas redes sociais, WhatsApp. Então, não tem desculpa mais para falar, eu não sei liderar porque eu não sei como lidero. Não, a gente tem curso formatado para isso, para te ensinar a liderar, para te ensinar a recrutar. Então, a gente tem uma série de cursos. Se a gente não tiver aqui na Cipoá, a gente tem Vai junto buscar. com a secretária, a gente vai buscar junto com o Sebrae. Então, a Cipoá está aqui justamente para isso, para te auxiliar em todos esses momentos aí do empreendedor. Muito bom. A gente está começando a chegar perto do encerramento, né? O papo está muito bom, né? É bom saber da sua história, da sua trajetória de vida, saber que não para por aí, né? Vai ter É. muito mais coisa, né? Fico pensando qual é o futuro da Jerusa, né? Que ela espera, né? Ainda mais da vida, né? Uma trajetória muito legal, muito bonita, uma história de vida muito, assim, encorajadora, né? Para todas as mulheres que estão nos assistindo, né? E aí, antes de te passar a palavra, né, para você fazer as considerações finais, queria
perguntar pro Ivan. Gostou do programa, Ivan? O que que você achou? Fábio, muito bom a gente ter a Jerusa como empreendedora, como poder público, como mulher aqui contribuindo com a gente, trazendo muitos esclarecimentos, trazendo alguns insights Poderosos. do que vai acontecer aí na cidade. Eu achei sensacional. Legal. Doutora Jerusa, para encerrar, o que que você queria compartilhar com a gente, passar para as mulheres empreendedoras, né? Eu gostaria de primeiro agradecer vocês pela oportunidade, né? Eu nem senti o tempo passar, foi tão agradável que a conversa fluiu tão livremente que eu nem senti o tempo passar. Mas quero agradecer essa oportunidade, dizer que para mim foi uma grande honra estar aqui com vocês, né? E na verdade, assim, o que eu deixo para todas as mulheres é que acreditem em si, né, que tenham a mesma fé que a gente tem em Deus, a gente tem que também saber que nós temos que acreditar, porque, como dizia minha avó, né, se a gente não acreditar, se a gente não se enfeita, a gente se enjeita. Então, a gente tem que acreditar e seguir, porque o não nós já temos para várias coisas, então a gente tem que buscar o sim, né? E eu acho que não existe limite para sonhar, né? Eu gosto muito de dizer isso. Eu acho que a gente tem que sonhar e tornar esses sonhos realidade. A meditação é algo que traz muito isso, né? Você traz muito esses sonhos, assim, vamos aterrar esses sonhos agora, porque é muito importante isso. Eu acho que para a mulher são muitos desafios, não é fácil, mas não é impossível, né? Então, não é impossível ser mulher, ser mãe, ser avó, ser empreendedora, cuidar da casa, cuidar de um jardim, né? Eu amo, eu tenho horta, eu tenho pomar, então eu adoro essas coisas. Eu acho que tudo é um complemento. E, como eu disse, a vida é movimento, né? E eu aprendi uma vez que a nossa vida tem que ser colocada num papel como uma grande esfera, uma bola mesmo, e você tem que dividir ali em 4 partes, né? É a família, o trabalho, a fé, né? E o crescimento profissional. Então, você tem que colocar essas 4 bases ali para você colocar, pontuar. O que está faltando? Precisa mais aqui? Precisa mais ali? Então, vamos... Porque tem que ter uma harmonia, né? Você tem que ser harmônico naquilo que você faz. Não adianta ser só uma parte e negligenciar a outra, né? Você tem que colocar ali essa grande roda da vida ali, tem que estar equilibrada. Então, tem que estar a parte do desenvolvimento pessoal, do estudo, o trabalho, as finanças, a vida familiar, a vida profissional, tem que estar equilibrado. Você tem que cuidar um pouquinho de cada coisa, né? E isso faz com que a gente se sinta muito bem e possa ajudar outras pessoas, né? Porque minha avó costumava dizer, para encerrar com uma frase da minha avó, ela falava assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Nossa. E é para mim uma máxima mesmo, né? Então, eu procuro na terra também servir. Então, eu acho que é importante e é muito gratificante. Vocês sabem, vocês participam de clubes de serviços, do Rotary. Então, quanto é bom, quanto é gratificante você poder usar tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você tem condições de ajudar um outro, principalmente no século que nós vivemos, né? Que é a moeda, a grande moeda que tem valor, eu acho que é o conhecimento. Então, você poder ajudar, contribuir, mesmo que seja um pouquinho, é muito bom, né? Seja numa ONG, seja num clube de serviços como o Rotary, né? É muito interessante isso. Então, eu acho que a gente tem que participar de tudo isso e fazer com que essa roda da vida esteja sempre em harmonia, né? Com o universo, com a gente mesmo, para poder ajudar o próximo. Então, é isso. Muito bom, Perfeito. muito bom. Falando em servir, né, Fábio? A gente tem um patrocinador que é o Rotary e a gente convida todos aqueles que estão nos assistindo a vir conhecer as nossas reuniões todas as quartas-feiras às 20 horas. Lá na Vai sede ser, do Rotary Poá. vai ser muito bem-vindo. Eu acho que assim, perfeito a sua colocação, né? Muito estimuladora, né? Muito motivadora. E sobre sonhar, né? Eu gosto de uma frase também. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Exato. Então sonha grande. Mais fácil. É isso aí. Queria agradecer a audiência de vocês que ficaram até o final, né? Dizer que esse Cipoacast é um evento, né, de comemoração aos 50 anos da Associação Comercial, nosso jubileu de ouro. Obrigado pela sua audiência e aguarde aí os próximos capítulos, né, os próximos episódios. Até lá, Poá! Obrigada. Muito obrigado.